Olá, pessoal. Dando continuidade na aula de metrologia, tá? Do ponto onde a gente parou aqui. Então, nós paramos aqui na parte 8, nesse slide, né? Conteúdo relacionado à propagação das incertezas. Propagação da incerteza em sistemas de medição que possuem módulos, né? Módulos. Ok? Então, deixa eu fechar aqui para a gente prosseguir. Eu expliquei já essa parte e agora, tá, aqui também já tinha colocado os valores, né? Expliquei que era a sequência. Tá, e aí agora a gente vem para cá, então, ó, tá? Que é o que? A obtenção das... Então aqui, ó, tem a correção, né? A sensibilidade, a correção e a incerteza de cada módulo, né? Foi definido aí. Expliquei essa parte. Agora, a gente vai entrar, a gente precisa determinar a correção e a incerteza relativa, tá? Que é esse R aqui, ó. Então, esse relativo é em relação à saída desse módulo. Então, olha só. A correção relativa do módulo transdutor. Então, a correção dele é menos 1 mV. E a correção relativa vai ser esse menos 1 mV dividido pelo 25 mV, que é a saída. Então, esses valores relativos estão relacionados às saídas dos módulos. Por isso que chama relativa, né? Então, correção relativa, incerteza relativa. Então, está ligada aí à saída daquele módulo especificamente. Então, está caracterizado aqui, menos 1 mV dividido por 25 mV, que é a saída aqui do primeiro módulo. Resultado, menos 0,04. Então, está aí. A incerteza, da mesma forma, ó, pego a incerteza do módulo, divido pela saída do módulo, 25 mV. Eu chamo a atenção, 25 mV, né? Tá. O resultado 0,08. Eu chamo a atenção que esses valores resultantes aqui são admissionais. Eu coloquei o lembrete aqui, ó. Correção relativa e incerteza relativa são admissionais, eles não têm unidade, por isso que não está aparecendo a unidade. Porque eu estou pegando a unidade aqui, ó, menos 1 mV dividido por 25 mV. Então, as unidades são divididas, tá? E torna elas igual a 1, então elas sumiram aí. Virou admissional. Então, a correção relativa e a incerteza relativa são grandezas, são valores admissionais. Próximo, mesma coisa, tá? Não tem correção, né? Zero. A incerteza. Pego a incerteza aqui, ó. Tem que multiplicar esse valor para dar esse 0,4 aqui, ó. Tá? Então, a matemática é 0,2 vezes 20 dividido por 100, porque é percentual, né? Então, se você fizer isso aí, ó. 0,2 vezes 20 dividido por 100 vai dar 0,04 e aí dividido pela saída, que é 2,5 volts. Então, as unidades têm que ser iguais aqui para a gente poder fazer a divisão. Então, é 0,04 volts, aqui era milivolts, então as duas estão em milivolts. Aqui as duas estão em volts, resultado admissional 0,016. Próximo módulo, mesma forma. Tá? Correção relativa vai ser igual a correção do módulo, 0,02% vezes 2,5%. Mesma forma. Faz a matemática. 0,2 vezes 2,5 dividido por 100. Aí dá esse número aí, 0,0005. Dividido pela saída.
2,5 é a saída aqui. Tá? Vamos dividir por 2,5. Dividir por 2,5, resultado 0,002. Correção. Incerteza 0,005, está aqui, ó, 5 milivolts. Como aqui a unidade está em volts, então, e aqui em milivolts, então ele colocou em milivolts, tá? 0,005. Isso que tem que observar. Eu poderia dividir o 5 por 2,5, que isso aí ia dar 2, né? Tá? Estaria errado porque a unidade aqui é 5 milivolts. Tem que estar na mesma unidade para se cancelarem. Então, 0,005 volts dividido pela saída, que é 2,5 volts, igual a 0,002. É admissional na outra unidade, certo? Beleza? Até aí, então, tudo bem? O que nós encontramos aqui foram as correções e as incertezas relativas. Atenção, vocês vão fazer um exercício parecido com esse, tá? Então, bem atenção na explicação. O vídeo está aí, gravado, volta, fica voltando aí. Ouve umas 3 vezes que vai entender. Sensibilidade. Então, agora eu preciso determinar a sensibilidade, a correção e a incerteza do sistema como um todo. Observe que aqui, ó, tá tudo separado, né? Então, eu tenho aqui, ó, primeiro módulo, sensibilidade, correção e incerteza relativa. Segundo módulo, sensibilidade, correção e incerteza relativa. Mesma coisa no terceiro módulo. Então, agora, eu vou determinar a do sistema como um todo, utilizando os valores dos 3 módulos. Atenção que cada acessibilidade tem uma equação, a correção tem uma equação e a incerteza tem uma equação diferente para determinado sistema. Na acessibilidade, é simples, basta multiplicar as sensibilidades. Certo? Então, ó, a da primeira, 5 milivolts por milímetro, 0,1 volts por milímetro, por milivolts, e 1 volts por volt. Tá? Se tiver na mesma grandeza, tem que igualar, obviamente, que não está feito aqui. Ele pegou direto, colocou os valores direto. Tem que igualar as unidades dentro da grandeza, no caso milivolts, volts. Então tem que igualar aqui para poder fazer a matemática, tá? E a unidade que está dividindo, cancelar quem tem que cancelar aí. Resultado, sensibilidade do sistema como um todo, 0,5 volts por milímetro. Então é isso que o sistema de medição como um todo tem de sensibilidade, certo? Considerando a sensibilidade de cada módulo. Então nós vimos que o primeiro módulo ele pega um deslocamento. O segundo só faz ampliar 100 vezes. E o terceiro não mexe, né? Ele só mostra. Correção. Então, a equação da correção é essa, ó. Eu tenho que somar as 3 correções. E aí eu vou ter a correção relativa do sistema de medição. Então, por que eu transformei nas relativas? Porque aqui, para me encontrar a do sistema, eu preciso utilizar a relativa, que é o que a gente está vendo aqui. Ó. Aí eu vou encontrar a relativa do sistema de medição. Então, eu só estou somando os valores que já estão lá aqui no outro slide. Ó. São esses valores aqui. Ó. Tá? A da acessibilidade eu peguei daqui de cima. A da correção estou pegando daqui da relativa. Então, observe aí isso aí. A menos 0,04. Elas são o quê? Admissionais. Então, por isso a gente não está vendo a unidade aqui. Resultado. Correção relativa do sistema de medição como um todo. Igual a menos 0,0398. Certo? E agora, para mim ter a correção propriamente
desse sistema de medição, eu vou simplesmente pegar a relativa, encontrada aí, e multiplicar pela entrada do sistema de medição. E aí eu vou ter a correção na entrada do sistema de medição. Atenção, porque eu tenho também a correção na saída do sistema de medição. Que aí, ao invés... A única diferença é que, se eu fosse calcular aqui a correção da saída do sistema de medição, eu pegaria, como o problema está pedindo na entrada, né? Está pedindo o resultado de medição na entrada. Se a gente voltar aqui, ó, o problema, determina o resultado da medição do deslocamento. O deslocamento ele é na entrada. Então, por isso a gente está calculando da entrada. Tá? Se fosse pedido na saída, então teria que calcular da saída. Mas o que muda? Então, a gente já viu a teoria lá em cima, mas eu vou explicar aqui de novo. Então, o que muda na correção é que, ao invés de eu multiplicar a correção relativa do sistema de medição até aqui igual, eu vou multiplicar, ao invés de ser pela entrada, como nesse caso, pela saída. Tá? Então, aqui ó, é a entrada do sistema. Olha só. A entrada que a gente encontrou, que não tinha, não estava identificado. 5 milímetros. Tá? Se fosse a correção na saída, então a correção vai ser relacionada àquela grandeza, àquela unidade que está sendo captada na entrada. Se eu quisesse, então, essa correção do sistema de medição na saída, eu multiplicaria a correção relativa pela saída, que é 2,5 volts. Começando de novo. Então, a gente estava nesse ponto, ó. Esse valor é dimensional, esse valor não é dimensional, é a unidade captada, 5 milímetros. Então, para dar aquele resultado de 2,5 volts, ele captou 5 milímetros na entrada. Resultado: correção do sistema de medição na entrada, menos 0,199 milímetros. Então, esse valor é o que eu vou utilizar no resultado da medição que a gente vai ver no final. Então, tá aí, só repetiu, né? Vamos para a incerteza agora. Então, a equação da incerteza ela é diferente, ó. Observe que ela é diferente, não é igual, não vai utilizar a mesma equação. Aqui, né? Depois que eu encontrei as relativas, eu simplesmente somo. É só somar a correção. Aqui, eu elevo ao quadrado todas as incertezas relativas do primeiro módulo, do segundo módulo, do terceiro módulo e do sistema de medição, né? Como se fosse um Pitágoras aí, ó. Tá? Porque eu vou encontrar essa certeza do sistema de medição, que eu quero essa variável aqui. Eu tenho esses valores, ó, que só pegou da tabelinha que está lá embaixo, incerteza relativa. Eu vou ao quadrado, né, isola aqui, a matemática, resultado. Né, já passou o quadrado, tirou a raiz quadrada, né, passou para cá. Resultado de medição, admissional, não tem unidade, 0,0815. Ok? Acabou? Não, agora tem que fazer o quê? Essa daqui é a incerteza relativa do sistema como um todo. Agora eu vou encontrar a incerteza na entrada, assim como eu posso encontrar na saída. O que eu faço? Só pego a incerteza relativa e multiplico pela entrada, que é o mesmo valor, né? 5 milímetros. Então, eu peguei esse valor, multipliquei por 5 milímetros, que é a entrada do sistema de medição. Resultado, incerteza do sistema de medição na entrada, 0,4075 milímetros. Viu? Mesma unidade, né? Porque tem que estar na mesma unidade aí, porque eu vou pegar o resultado de medição na entrada. Vamos lá. Seguindo.
não acabou aqui. O que acontece? Esses valores de incerteza são obtidos por várias medições, certo? A questão aqui é que eu devo realizar esse procedimento com essa equação se, e somente se, os graus de liberdade forem diferentes. Está explicado na teoria. Coloquei aqui, ó. Para grau de liberdade. O que é o grau de liberdade? N-1. A quantidade de amostras que eu peguei para tirar aquele valor. Né? Tá? Ou seja, se foi através de uma média, eu calculei N valores. Certo? Eu peguei N valores para chegar numa média. Então, o N é isso, né? E o grau de liberdade é o N-1. Tá? Então, se esses valores, os módulos, isso aqui são os módulos, ó. Módulo 1, 2, no caso 3 aqui, está expressando a equação lá de cima. Se os valores utilizados, a quantidade de grau de liberdade, forem diferentes em cada módulo para obter aquele valor de média da saída, então eu devo aplicar esse procedimento matemático aqui, ó, tá? Para encontrar o quê? O grau de liberdade do sistema de medição. Porque assim, como eu vou ter graus de liberdade diferentes, né? Numa você tirou a média por 5 amostras, na outra você tirou por 10, na outra você tirou por 15. Então tem que fazer esse procedimento para encontrar o grau de liberdade do sistema. Então eu vou encontrar um valor no meio desses aí, que é o grau de liberdade do sistema, para depois ir lá no coeficiente de estudo. Se essa média foi obtida com os mesmos graus de liberdade, então não precisa eu fazer isso aqui. Eu vou pular isso, tá? Isso é só se eu precisar calcular, ó. No caso, não está apresentado no enunciado do exercício. Quantos valores foram tirados para tirar aquela média, aquele valor, tá? Lá da saída, né, no caso. Aqui ele colocou para que, nesse exemplo, ficasse claro que, se for diferente, deve ser calculado dessa forma. Veja que a única variável que eu tenho aqui é grau de liberdade do sistema de medição. Eu tenho esse valor, ó, que é aquele obtido, né, dos módulos. Valores das incertezas dos módulos. Aqui embaixo, o grau de liberdade do primeiro módulo, grau de liberdade do segundo módulo, grau de liberdade do terceiro módulo. O que é o grau de liberdade? A quantidade de amostras que foi utilizada para tirar a média menos 1. Tá? E aí vamos encontrar, ó, entre os valores 96, 20, 17, eu encontrei, 16, 20 e 96, eu encontrei, utilizando essa matemática, isolando esse valor, né? 17,2 grau de liberdade do sistema de medição como um todo. Se esse valor, por exemplo, se aqui fosse 16 e aqui fosse 16, se os três fossem 16, eu não precisaria calcular isso aqui. Simplesmente o grau de liberdade do sistema de medição seria 16. Certo? Então, é uma facilidade que se tem para não precisar calcular isso. Ok? Então, ó, para que encontrar o grau de liberdade? A gente sabe, né? Vou lá na tabela, preciso identificar o coeficiente de student. Uma tabela lá na parte 3, a gente falou sobre isso. Né?
confiabilidade do sistema, eu preciso multiplicar a incerteza pelo coeficiente de Student, tá? Considerando quantas amostras foi utilizado para calcular aquela média. E aí, ó, nesse caso, 17.2 lá na tabela, se você quiser ir lá consultar, dá 2.16. Tá? Então é isso que tem que fazer. E aí eu pego a incerteza encontrada, né? E multiplico pelo coeficiente de Student. Veja, vamos lá. Ó, a incerteza, esse valor, que é a incerteza do sistema de medição na entrada, multiplicado pelo coeficiente de Student. Certo? Aqui, ó, 0,5, 2,16 foi encontrado na tabela. Resultado igual a 0,88 milímetros. Certo? Então, é esse o valor que eu vou utilizar no resultado de medição. 0,88. Ok? Então, ó, esse valor aqui, a incerteza relativa, é antes de eu multiplicar pelo valor da entrada, né? Esse valor aqui é após a multiplicação do valor da entrada, que eu já tenho unidade aqui. Ó. Isso aqui é milímetro. 0,4075 é milímetro. E aí por isso que dá milímetro aqui. Então, se fosse o mesmo valor, eu só iria na tabela. Eu tenho que ir na tabela? Tem que ir na tabela, porque a incerteza é calculada considerando o erro aleatório. Então, tem que ter várias amostras, não é isso? Eu já vi esses conceitos. Resultado da medição. Então, como é que eu devo expressar? Dessa forma. Resultado da medição igual indicação mais a correção do sistema de medição da entrada, porque esse é o da entrada, né? Mais ou menos a incerteza expandida, já considerando o coeficiente de estudo, por isso que o U ficou maiúsculo, né? Do sistema de medição, a incerteza do sistema de medição, considerando o grau de confiança de 95%, que é isso que o coeficiente de estudo traz, por isso que ele multiplica na entrada. Né? Então, a gente já tem esses valores. 5 é a indicação na entrada, valor de deslocamento na entrada, mais. E aí, aqui no caso, a correção dele é negativa, né? Menos 0,199. Eu não preciso colocar esse menos aqui. E mais ou menos 0,88, que foi o valor que a gente viu há pouco aqui. E aí, resultado de medição. Aí lembra da regra do resultado de medição, né? As duas regras que devem ser aplicadas, ele aplicou essa regra aí, ó. Qual é a regra? Primeira regra. 2 algarismos significativos na incerteza, a incerteza que manda, né? Porque a correção, vou aplicar, olha só. Pegou 5 e diminuiu 199. Certo? Deu 4,80 aqui em alguma coisa. Tá? E aí, então, duas casas, desculpa, 2 algarismos significativos é a primeira regra. Então, jogou lá, ó. Mais ou menos, porque a incerteza é mais ou menos, né? 0,38. E aqui, ó, o valor da indicação, já corrigido, tem que ser com duas casas
com a mesma quantidade de casas decimais da incerteza. No caso aqui tem 2, ele bota 2, certo? Mesmo que aqui seja 0. Então, houve um arredondamento, na verdade, né? Porque aqui para cá é 1, né? Então, arredondou aqui. Então, essa é a forma correta de expressar o resultado de medição. Tá? Vou passar um exercício para vocês. Uma situação parecida. Tá? Fiquem atentos só em relação à questão do grau de liberdade. Tem que calcular, não tem, só se forem diferentes, porque eu vou colocar esse detalhe. Certo? E se está pedindo na entrada ou na saída. Tá? Porque aí os valores que você vai multiplicar é o da entrada ou da saída. Ok? Então, até o próximo vídeo. Bons estudos.